Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar de um assunto rápido, porém um assunto que é muito mal interpretado, né? Tornou-se um costume se falar sobre esse fato no meio das igrejas, tanto católicas como até mesmo evangélicas. E trata-se de um fato um tanto que inverídico, já que a Bíblia não afirma o que dizem afirmar. Qual é o tema de hoje? O tema é o seguinte: Judas Iscariotes, traidor de Jesus, ele se enforcou, ele morreu enforcado ou não? A Bíblia realmente diz que Judas, ele morreu enforcado? Então vamos lá. Antes de adentrar nesse assunto, o vídeo de hoje vai ser rápido, mas eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal. Queremos bater a meta de chegar aos 1000 inscritos o mais rápido possível. Estamos em mais da metade, mas queremos chegar aos 1000 e eu conto com a sua ajuda se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito, você que já é inscrito ou está vendo pela primeira vez o nosso canal, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, né, pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram, pelo Facebook. Compartilhe no seu Facebook, né, ali no seu feed, para que as pessoas venham ter o conhecimento desse canal e das pérolas que nós estamos aqui ensinando relacionadas à palavra de Deus. Então vem muita coisa boa por aí. Nós vamos continuar estudos aqui sobre a numerologia bíblica, por exemplo, que a gente falou aqui, né, um tempo atrás, sobre o número 70 na Bíblia, que foi um vídeo muito visualizado. E nós vamos falar mais sobre estes e outros temas das Escrituras. Mas hoje o tema é Judas, o Iscariote, morreu enforcado, ele se enforcou. Como foi a morte de Judas? A Bíblia fala que Judas se enforcou. Então, se esse assunto lhe interessa, ou esse tipo de assunto, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, comenta aqui embaixo também, isso nos ajuda muito para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e repasse, assim, recomende para mais pessoas que procurarem sobre o assunto ou não aqui no YouTube, ok? Então vamos lá. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler Mateus capítulo 27, versículo de número 5, mais especificamente. Eu quero ler alguns versículos anteriores para que você compreenda melhor. A partir do versículo de número 3, por exemplo, está escrito assim, ó, Mateus 27, 3, 4 e 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então, veja bem a expressão final do versículo 5. Retirou-se e foi-se enforcar. Então, até pesquisando estudos, né, na internet que falam sobre o assunto, eu encontrei um de certo autor que diz que a Bíblia até se contradiz, porque aqui diz que ele se enforcou, enquanto outro texto bíblico que a gente vai analisar diz outra coisa. Mas aqui a Bíblia não está dizendo em lugar nenhum que Judas se enforcou. A Bíblia diz que foi-se enforcar. Quando a pessoa vai fazer um determinado tipo de coisa, não quer dizer que ela faça, que ela consiga fazer, que ela vá até o final naquilo que ela decidiu fazer. Ela pode se arrepender, desistir, não fazer completamente do jeito que foi fazer. Então é isso que pode ter acontecido com Judas. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Judas morreu enforcado. Em nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia só diz que ele foi-se enforcar. Não quer dizer que ele morreu enforcado de forma alguma. Então isso acabou se transformando numa tradição, né, no meio evangélico, no meio religioso, que Judas morreu
enforcado. Mas é interessante, antes de continuarmos sobre a questão do enforcamento ou não de Judas Iscariotes, falarmos de quem foi Judas, porque muita gente que não tem uma familiarização com a Bíblia Sagrada só vê Judas como um traidor, alguém que simplesmente vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Judas, ele já foi dando sinais da sua infidelidade em meio ao ministério de Jesus já há um bom tempo. A Bíblia mostra Judas como o tesoureiro de Jesus, e a Bíblia diz que ele roubava o dinheiro que entrava para contribuição no ministério de Jesus. Porque a partir do momento que Jesus ele inicia o seu ministério, ele não trabalha mais na carpintaria, assim como os seus discípulos, na grande maioria que eram pescadores, que acompanharam Jesus nos trabalhos missionários, não trabalharam mais na pescaria, no seu trabalho secular, e eram eles empresários na área da pesca, como Pedro e tantos outros. Então eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. Tanto é que certa feita Pedro perguntou ao mestre: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós ganhamos com isso? Porque eles estavam preocupados como eles iriam comer, o que iriam vestir, como ia ser a provisão sobre a vida deles. E Jesus disse: olha, aquele que deixa pai, mãe, tudo para me seguir, esse receberá aqui na terra 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Jesus também falou para os seus discípulos, certa feita, quando estavam solícitos, com a preocupação exagerada a respeito do que haviam de comer e de vestir: olhai para as aves do campo, para os lírios dos vales, eles nem plantam, eles não semeiam, não colhem, mas Deus cuida dos pássaros, como também dos lírios dos vales. Aí Jesus perguntou: quem é mais importante para Deus? São os pássaros, os lírios dos vales, ou vocês, seres humanos? O ser humano é a coroa da criação de Deus. Nós somos mais importantes para Deus do que qualquer outro ser vivo que exista na face da terra. Os animais são importantes para Deus e para nós. A Bíblia diz que o justo cuida dos animais, mas nós, seres humanos, homens, quando eu falo homens, falo de homem e mulher, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos mais importantes para Deus à luz da Bíblia. Então Judas, ele pegava esse dinheiro, e ele roubava parte desse dinheiro como tesoureiro, como aquele que administrava as finanças relacionadas às contribuições para o ministério de Jesus. Certa feita, uma mulher joga um azeite muito caro aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e Judas, juntamente com os discípulos, diz: para que tanto desperdício? Poderia muito bem ser pego esse únguento, esse azeite caríssimo, vender, recolher o dinheiro e para que a gente pudesse dar aos pobres. Mas a própria Bíblia diz que ele não estava interessado em cuidar dos pobres, coisa nenhuma, justamente porque ele roubava o dinheiro da bolsa, que ele ficava com ela ali, com todas aquelas contribuições. Então Judas já vai dando sinais, apesar de, segundo os estudiosos teólogos, Judas ser o discípulo ou o apóstolo mais preparado dentre os 12 apóstolos de Jesus, até mesmo para assumir a direção da igreja que iria iniciar-se após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E Pedro ser o menos preparado, segundo os estudiosos, mas veja que a escolha de Jesus é diferente da escolha humana, e Jesus escolhe Pedro, que era o menos capacitado, segundo os especialistas na área, e aquele que aparentemente era o mais capacitado foi o traidor. Jesus disse: aquele que mete a mão comigo na mesa, esse há de me trair. E Judas disse: por acaso sou eu, Senhor? E Jesus disse: vai e faz logo o que está no seu coração. E ele já saiu justamente para receber
né, o valor das 30 moedas de prata e trair ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. 30 moedas de prata, eu pesquisei, alguns estudos, né, divergem a respeito de se trazendo para os dias de hoje quanto valeria 30 moedas de prata. Há quem diga que custaria cerca de 3 mil dólares, que daria um pouco mais de 6 mil reais. Há quem diga que daria só 3 mil reais. O certo é que esse valor não era um valor alto, né? Não era um valor alto, que nos traz a entender que Judas foi um traidor barato, certos de que aquele que tem caráter não tem preço, não existe um preço que possa ser especificado para fazer com que ele venha trair alguém que lhe estendeu a mão, que lhe ajudou, porque um princípio que é bíblico, que nós todos devemos praticar, é a gratidão. Pessoas gratas são pessoas felizes, abençoadas, prósperas. Pessoas ingratas são pessoas amargas, tristes e não prosperam na vida por causa da ingratidão. Então sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e as pessoas que Deus tem usado também para nos abençoar. Então Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas a Bíblia diz que ele teve um remorso, não foi bem um arrependimento, apesar da Bíblia dizer aqui no versículo 3, né, que vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso? Que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, aquelas autoridades sabiam que Jesus era inocente, eles só queriam condenar Jesus porque estava atrapalhando a questão religiosa, financeira deles. E Judas também sabia que Jesus era inocente, ele convivia com Jesus. Então, quando ele trai o mestre, quando ele vê que Jesus ele foi condenado, a Bíblia diz que arrependido, ele de certa forma se arrependeu. Só que esse arrependimento não seguiu os parâmetros certos para um arrependimento verdadeiro. Então esse arrependimento, mais constatando as atitudes dele, mais nos mostra que foi um remorso. Porque diferente de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, e depois que negou Jesus, o galo cantou, ele se lembrou daquilo que Jesus disse: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro se arrependeu, chorou, né? E ali realmente, quando Jesus ele ressuscita e lhe aparece, que ele já estava desistindo da questão da fé em Jesus, as esperanças dele e de tantos outros já estavam acabando, mas Jesus aparece novamente e os chama, quando eles estavam já pescando novamente. E quando Jesus chama que eles vêm à beira da praia, Jesus já tinha peixe ali assado, preparado para que eles comessem. E assim o Senhor os fortaleceu e Pedro continuou e se transformou no primeiro pastor da igreja, né, primitiva, a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando ela foi inaugurada. Então a gente vê que Pedro realmente teve um verdadeiro arrependimento, mas Judas, esse arrependimento entre aspas, nós vemos que foi mais um remorso, porque se ele tivesse se arrependido de verdade, procurado Jesus, voltado atrás do que fez e se humilhasse diante de Jesus, diante de Deus, ele teria sido perdoado. Mas o arrependimento não foi sincero, tanto é que ele foi se enforcar. Então ele na verdade não se perdoou e não se arrependeu verdadeiramente, podemos assim dizer. Então aqui a Bíblia diz que ele atirou para o templo as moedas de prata e se retirou. Nos versículos posteriores você vai ver que os príncipes sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Esse campo de sangue, justamente Judas, ele
fechou negócio para comprar esse campo de sangue com essas 30 moedas de prata. Segundo os estudiosos, era um campo que só tinha, na verdade, areia, né? Tanto é que as 30 moedas de prata não eram um valor alto. Naquela época não dava para comprar uma boa terra. Então comprou aquele campo de sangue que só era areia, não era um terreno valioso. E foi lá onde Judas foi se enforcar. Agora, vamos ver se realmente ele se enforcou ou não, porque Judas acertou comprar, mas só que ele tendo tido aquele remorso, ele jogou as moedas e não comprou. Aí as autoridades, os príncipes dos sacerdotes, pegaram as moedas e compraram, né, aquele campo de sangue. Mas quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19, a Bíblia vai dizer o seguinte a respeito da morte de Judas, o Iscariote. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Está vendo aqui que lá atrás, em Mateus, no capítulo de número 27, né, nós lemos aqui mais especificamente no versículo 8, que os príncipes dos sacerdotes compraram esse campo de sangue. Aqui, no versículo 18 de Atos 1, vai dizer que este adquiriu um campo de sangue, o galardão da iniquidade, quer dizer, com aquelas 30 moedas de prata. Por quê? Ele fechou o negócio, só que ele não chegou a pagar. Aí os príncipes dos sacerdotes pegaram aquelas 30 moedas que ele jogou no templo, foram lá e pagaram pelo mesmo campo de sangue que Judas tinha fechado o negócio já depois que ele estava morto. E foi neste campo de sangue que ele, diz aqui Atos 1,18, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Ou seja, a Bíblia diz que Judas foi se enforcar, mas aqui em Atos 1,18 a Bíblia diz que precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então aqui está escrito que ele precipitou-se ou jogou-se ali de uma altura, né, extrema, a ponto que ele se rebentou pelo meio e as suas entranhas se derramaram, ficaram expostas. Então é complexo nós afirmarmos que ele se enforcou ou não, porque ele pode ter ido se enforcar e desistir e simplesmente ter se jogado. Ele pode ter se enforcado, mas a corda ter partido de alguma maneira. Só que essa expressão do versículo 18 diz que precipitando-se. Então dá-nos a entender que não houve nenhum tipo de acidente da corda se partir, mas ele próprio se jogou dali, daquele lugar alto, e morreu dessa maneira terrível no campo de sangue que foi pago com as 30 moedas de prata. Então não temos convicção bíblica para dizer que Judas se enforcou, que ele morreu enforcado. A única certeza que temos, melhor, é que ele se precipitou e se rebentou pelo meio e as suas entranhas se derramaram, ficaram expostas. Foi assim que morreu o traidor Judas Iscariote. No meio de 12 apóstolos de Jesus, um era o traidor. E às vezes nós nos desesperamos, queremos parar e desistir porque alguém nos trai. Eu já li um livro de um certo pastor africano que dizia que em meio a uma igreja, em meio a um grupo liderado, em média, entre 12 pessoas, pode se levantar um traidor.
Então, quanto mais pessoas você lidera, mais a possibilidade de haver traidores, né? Pessoas que vão lhe apunhalar pelas costas. Então, nós devemos estar preparados e aprender com Jesus. Entre 12, um o traiu. E que aqueles que traem não possam mudar, né, o nosso caráter. Eles são traidores. Que nós continuemos sendo como nós somos, porque Jesus recebeu um beijo de Judas como sinal de que aquele era o que eles deveriam prender, e ele disse: com um beijo tu me trai, amigo. Então, o jeito de Judas, o mau caráter de Judas de trair Jesus não mudou o sentimento de Jesus por ele, de lhe chamar com toda sinceridade de amigo. Então, se alguém tem uma visão mentirosa, fraudulenta ao nosso respeito, se alguém quer nos trair, está tramando algo contra nós, que nós possamos continuar com o nosso caráter e sermos como somos, fiéis a Deus, gratos ao Senhor e àqueles que Deus usa também para nos abençoar. Então, foi assim que Judas o Iscariotes morreu. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. Conto com a sua inscrição, com seu compartilhamento para no mínimo 3 pessoas. Conto com você para clicar no sininho também, receber todas as notificações, dar aquele like. Se você quer aprender mais sobre a doutrina da interpretação bíblica, você quer aprender a interpretar a Bíblia, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link de um curso aonde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Esse curso custa apenas R$ 97,00, que pode ser dividido em 10 vezes no cartão de crédito. Uma compra totalmente segura, efetuada através da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online da América Latina. Então adquira já esse curso, você vai estar abençoando também este canal. Se você também quiser contribuir com a nossa igreja, a qual eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Chama Vivo, fazemos um trabalho missionário aqui em Pernambuco, mais especificamente no momento na cidade de Gravatá. Aqui embaixo na descrição eu também vou deixar os Pix, aonde você pode estar enviando a sua oferta, a sua contribuição. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.